Olá, eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e estou gravando esse vídeo na noite do dia 11 de março de 2025. Esse vídeo é para dar continuidade a um vídeo anterior que recebeu o título Debatendo o Futuro de Ciro Gomes com Frederico Crepe. Trata-se de um debate que se abriu a partir de uma postagem minha no Facebook, a respeito da qual Fred fez algumas pertinentes considerações críticas que me motivaram a esclarecer melhor o que penso sobre a campanha de Ciro de 2022 e sobre o assim chamado campo progressista. Minha postagem sobre o futuro de Ciro, nessa minha postagem eu destaquei 3 pontos. A luta praticamente solitária de Ciro contra o rentismo, solidão essa que ficou clara na campanha presidencial de 2018, quando apenas Ciro enfrentou esse que, a meu ver, o nosso principal e mais urgente problema, o rentismo, né? O segundo ponto da postagem tratou da campanha de 2022, marcada pelo que considerei um tremendo erro, que foi, a meu juízo, a aposta de Ciro numa utópica terceira via. Sim, claro, Ciro sempre que questionado a respeito, ele rejeitou peremptoriamente essa expressão terceira via. Jamais se apresentou como um candidato de terceira via, mas, aqui está o meu ponto, frequentemente ele fazia menção a certo 1/3 do eleitorado que as pesquisas pré-campanha indicavam não se posicionar nem a favor de Lula, nem a favor de Bolsonaro. Ciro contava, estou certo, com apoio de parte expressiva desse 1/3 para chegar ao segundo turno. Essa foi a sua estratégia de campanha em 2022, dirigir a sua campanha preferencialmente para esse 1/3 dos nem Lula nem Bolsonaro, o que o fez conferir à sua campanha, a meu ver, um lamentável viés utenista. Ao fazer isso, Ciro, a meu ver, rejeitava o rótulo da terceira via, mas abraçava o seu conteúdo. Ao fazer isso, Ciro fincou as raízes de sua campanha em terreno evidentemente instável e movediço. E o resultado não poderia ter sido diferente do que infelizmente foi. Mas por que seria uma quimera, uma utopia apostar numa terceira via? Apostar naquele 1/3 do eleitorado dos nem Lula, que se diziam nem Lula nem Bolsonaro, para chegar ao segundo turno. Aqui cabe algum esclarecimento adicional ao que já foi dito na postagem e no vídeo anterior de resposta a Fred. O aspecto central, me parece, é o seguinte: o tal 1/3 com o qual Ciro contava para chegar ao segundo turno não era propriamente real. Quer dizer, não tinha consistência política real. Ele só tinha existência estatística. E por isso, por não ter existência política real, era previsível que aconteceria com esse 1/3 meramente estatístico o que aconteceu com ele nas outras eleições presidenciais. Era perfeitamente previsível que ele iria acabar esse 1/3 ao fim e ao cabo, como nas outras vezes, optando por um dos dois candidatos, se dividindo na opção por um dos dois candidatos polarizadores, deixando na mão o candidato que apostara suas fichas na terceira via. Esse enredo já havia sido encenado por diversos outros candidatos antes de Ciro. Resultado: o tal 1/3 acabou, como previsto, se dividindo entre Lula e Bolsonaro.
e para Ciro não sobrou mais do que 3% dos votos. O que fez Ciro, um homem sabidamente inteligente e experiente, cair nesse verdadeiro conto do vigário, um desses mistérios insondáveis da alma humana, né? O comportamento está um terço que no início das pesquisas presidenciais não tem candidato a repetir o comportamento desse um terço, porque a sua principal característica é não ter consistência política nem unidade ideológica. Um terço com o que Ciro contava não era fruto de uma virtude. Pelo contrário, não era fruto, por exemplo, da desilusão com Lula ou com Bolsonaro. Nada disso. Aquele um terço era fruto de um desinteresse pela política. Era fruto direto de uma alienação. Considerando isso como verdade, como se poderia ter esse tipo de eleitorado como base de apoio para se chegar ao segundo turno? Esse um terço não tinha em 2022, como nunca teve no passado, uma, digamos, alma, diferentemente do que acontece com os outros dois um terço. Um terço lulista e o outro terço bolsonarista, que tem ambos um mínimo de identidade por terem, digamos assim, uma hierarquia de esperanças e expectativas comum. Foi em razão dessa minha avaliação acerca de ausência de alma naquele um terço que me fez reivindicar em 2022 que Ciro apostasse as suas fichas não na utópica terceira via, na terceira via que não ousa dizer o seu nome, e sim, me parecia, na disputa pela liderança do assim chamado campo progressista. O terceiro ponto da minha postagem, objeto das considerações críticas de Fred, tratou do futuro de Ciro, do que esperar da sua ação política daqui para frente, depois do fiasco eleitoral de 2022, dos rachas em sua base cearense e do isolamento em que está no seu partido, o PDT. Aqui se estabeleceu uma divergência entre mim e Fred. Fred rejeita como inglória, como de antemão derrotada, a luta que eu reivindico como necessária e urgente, que é a luta pela liderança do campo progressista. Como alternativa à luta por hegemonia no campo progressista, Fred aponta como mutuamente excludentes a luta pela criação do que ele chamou de um novo polo político. Nesse ponto, eu afirmei que o destino político de Ciro era o de disputar a liderança do campo progressista, de modo a levá-lo na centro-direita em que se encontra, por obra da liderança de Lula, para uma posição de centro-esquerda, de caráter nacional, popular e democrático. É disso que eu vou tratar neste vídeo de hoje. Trataria aqui de esclarecer rapidamente o que é o campo progressista, o assim chamado campo progressista, e em que consiste a luta por hegemonia neste campo. O tema da luta pela criação de um novo polo político no Brasil, que supere a medíocre polarização que vem dominando a nossa cena política e sufocando o debate das questões de fundo, esse tema será tratado em um próximo vídeo, à luz do conceito de crise de hegemonia. Muito bem, vamos ao trabalho. O que é isso, campo progressista? Qual a sua natureza interna? Quais os elementos que o compõem? Quais são as suas potencialidades e seus limites? É preciso definirmos bem os termos para que não caiamos em falsas polêmicas
inventando falsos problemas. De início, vamos nos aproximar da definição de campo progressista comparando com o seu par oposto, o campo conservador. Ao fazer essa comparação, é preciso entender o papel do assim chamado sistema nessa polarização. Esses dois campos têm um traço comum, que reside no fato de eles serem dois espectros eleitorais mais ou menos consolidados entre nós, como as pesquisas eleitorais vêm confirmando seguidamente. Assim, tal como o seu par oposto, o campo progressista é uma realidade eleitoral. E em ambos os campos, cada um ao seu modo, pode-se notar a presença de uma comunhão de expectativas e esperanças. É essa comunhão que lhes dá identidade. É importante destacar esse aspecto. É a presença de uma comunhão de expectativas e esperanças vigorando em seu interior que confere identidade aos dois campos e lhes dá realidade eleitoral. Esse é o meu ponto. Os campos progressista e conservador são distintos porque são distintas as expectativas e esperanças que as pessoas comungam. É evidente que há muitas expectativas e esperanças compartilhadas por pessoas eleitoralmente situadas nos dois campos. Talvez esse campo comum seja maior do que o da diferença. Mas não é a observação dessas expectativas e esperanças, assim, digamos, universais, que ajuda a compreender a natureza dos campos progressista e conservador. Talvez fosse melhor falar, comparando os dois campos, em diferença de hierarquia entre as expectativas e esperanças do que falar em diferença entre as expectativas e esperanças. Então fica aqui o registro e o reparo. Quando em 2022 eu reivindiquei que Ciro disputasse a liderança do campo progressista com Lula e com o petismo, fiz porque acreditava e continuo acreditando que o nosso cenário eleitoral atualmente está totalmente tomado por esses dois campos. Não havia, como continua não havendo, me parece, espaço vazio a ser explorado. Assim, do modo como eu vi e continuo vendo, Ciro deveria dirigir-se preferencialmente ao eleitorado do campo progressista, com a seguinte mensagem: as legítimas esperanças e expectativas do campo progressista. Esperanças e expectativas essas que, se realizada, levariam o Brasil a superar muito dos entraves que bloqueiam o nosso desenvolvimento. Essas esperanças e expectativas legítimas, todas elas, devido ao compromisso assumido por Lula com o sistema corretivo, não tem como serem atendidas por ele aqui pelo PT. Essa era a mensagem. Isso deveria ser o centro da campanha de Ciro Gomes em 2022. Eu acho que com isso ele teria um desempenho muitas vezes melhor do que teve e teria acumulado forças como ele não conseguiu acumular em 2022. Não é? Agora, por que orientar essa mensagem preferencialmente ao eleitorado do espectro progressista? A minha resposta é a seguinte: porque o eleitorado do espectro conservador encontra mais resistência em ouvir o que diz um candidato como Ciro Gomes. Simples assim. Ciro deveria dizer claramente ao espectro progressista do eleitorado que apenas uma candidatura como a dele, com um programa que ele defende, tem condições de realizar as esperanças e expectativas do campo progressista.
Isso foi parcialmente feito na campanha de 2018, com relativo êxito. Êxito que poderia ter sido bem maior não fossem as inúmeras ações de desconstrução de que a campanha de Ciro foi alvo, vindas da máquina petista e da sua burocracia conexa. A isso eu chamei e continuo chamando de disputar com Lula a hegemonia do campo progressista. Para isso, era e continua sendo preciso, reconhecer a existência e a importância do assim chamado campo progressista. 2, reconhecer que o antipetismo está quase que totalmente capturado pela extrema-direita. Não há um espaço de esquerda para o antipetismo. Há espaço para a disputa do campo progressista, mas não por um antipetismo tosco, como às vezes eu vejo acontecer nas hostes tiristas. E 3, reconhecer a urgência da necessidade de se travar a luta pela hegemonia no campo progressista. Até aqui, eu falei dos campos progressista e conservador como realidades eleitorais, como espectros distintos do eleitorado brasileiro. Mas os campos progressista e conservador têm uma outra dimensão, a dimensão de aparatos políticos, aparatos esses constituídos por forças políticas, partidárias ou não, por suas máquinas mediáticas e por suas burocracias conexas. Portanto, quando se fala em campo progressista e campo conservador, está falando tanto de espectros eleitorais, distintos e antagônicos, quanto de aparatos políticos que se opõem decididamente. Em geral, quando se fala de duas coisas, é preciso ter em mente essa distinção, esse esclarecimento. Assim, os campos progressista e conservador dizem respeito tanto, como vimos, a um determinado espectro eleitoral, cada um com sua hierarquia de esperanças e expectativas própria, quanto aos aparatos políticos que se relacionam com esses espectros eleitorais, que se dirigem a eles em busca de sustentação política, para levar a cabo os seus projetos políticos. Observando os campos em suas diferenças, vamos agora olhar, nas suas diferenças eleitorais, né? Vamos agora centrar o olhar não mais no aspecto eleitoral, vamos agora buscar identificar o sentido mesmo dos projetos políticos dos seus aparatos. Aqui precisamos introduzir na conversa isso que se costuma chamar, não sem razão, de sistema. Eu entendo o sistema como uma força política dominante em toda a nossa formação social, como uma força dirigente, até aqui incontestada, com presença soberana nas instâncias econômica, política e ideológica. O sistema não se confunde nem com o campo conservador, nem com o campo progressista. Não se confunde com eles, mas busca permanentemente manipulá-los em seu interesse, seja no espectro eleitoral, seja nos aparatos políticos. Então nós temos três realidades aí, os dois campos e o sistema. Antes do impeachment de Dilma, o sistema operava os seus interesses através da polarização entre tucanos e petistas, com os primeiros sendo os responsáveis pela implantação da agenda neoliberal, de desmonte do Estado e de liquidação dos direitos, e os segundos, os petistas, como os responsáveis pela implantação de medidas de redução dos danos causados pelo desmonte e pela liquidação.
Com o PT convertido à ordem burguesa e definindo para si o lugar de mantenedor da coesão social ameaçada pela fúria destrutiva do neoliberalismo, aquela polarização PSDB-PT produziu um arranjo político civilizado que garantiu uma estabilidade política poucas vezes vista em nossa República. Isso durou até o impeachment de Dilma. O golpe parlamentar do impeachment acabou por arruinar aquele arranjo político que vinha dominando a nossa cena política desde a promulgação da Constituição de 1988. Na última hora da campanha pelo impeachment, o sistema passou a apoiar o que até então lhe parecia uma aventura. Foi quando se deu conta de que o impeachment era inevitável e de que, com ele, se abria a oportunidade para trazer de volta ao governo o seu partido orgânico, o PSDB, a sua, digamos, mais completa tradução. Mas o que se seguiu ao impeachment não foi a volta dos tucanos ao governo, e sim a invasão dos bárbaros, a irrupção em cena da extrema-direita que passou a colocar o próprio sistema em causa. O sistema, ao apoiar o impeachment, sem se dar conta, colaborou para que diabinhos de extrema-direita, com um projeto de poder, digamos, revolucionário, reacionário, saísse das garrafas em que se encontravam nos porões de sabe-se lá onde, para assombrar meio mundo. Ao que tudo indica, esses diabinhos dificilmente voltarão para as suas garrafas de origem. Não há força no cenário política capaz de fazer voltar às trevas de onde emergiram, apesar de todos os denodados e sistemáticos esforços do ativismo judicial capitaneado por Alexandre de Moraes. Fato é, me parece, que a invasão dos bárbaros, a conjuntura política, com a invasão dos bárbaros, a conjuntura política brasileira mudou significativamente. Pois bem, neste novo quadro, no lugar da polarização civilizada entre tucanos e petistas, temos agora uma polarização de outro tipo, da qual se vale o aparato político do campo conservador para inflamar o seu espectro eleitoral, sua base social, em direção a uma ruptura institucional que possibilite a refundação da República, de modo a instaurar no país um Estado totalitário de extrema-direita, reacionário até a medula. Quando observamos o campo conservador como um espectro eleitoral, identificamos nele esperanças e expectativas de cunho político claramente autoritário, com traços ideológicos marcadamente reacionários. Quando observamos esse campo como aparato político, percebemos o seu projeto de poder rupturista, de tipo, repito, revolucionário, reacionário, o que deve, a meu ver, nos levar a considerar a atual conjuntura como um processo em direção acelerada a uma crise de hegemonia. Trataremos disso no nosso próximo vídeo, quando analisaremos de perto o projeto de criação de um novo polo político. Obrigado, até a próxima.